Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos todos e todas a mais uma aula. Essa aula de hoje, na verdade, é uma aula assim, que integra vários elementos. Vocês vão perceber que tem muitas coisas aí que a gente vai falar e que vão ser juntadas aí ao final da aula. A gente, quando olha para a história do Brasil, a gente acha que o Brasil já nasceu grande como ele é, né? Hoje é o quinto maior país do mundo em termos territoriais, ficando atrás aí apenas da China, da Rússia, do Canadá e dos Estados Unidos. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, alguma coisa em torno disso. E naquele tempo da colonização não era assim. O Brasil tinha no máximo 2,5, 2,8 milhões de quilômetros quadrados, alguma coisa em torno de um terço do que é hoje. Então a pergunta que a gente faz é, como que o Brasil se tornou um país tão grande assim? O que ocorreu para que Portugal conseguisse estender tanto essas fronteiras, mover tanto essas fronteiras e esticar um pequeno território que possuía e criar um território quase 3 vezes maior? É isso que essa aula tenta explicar, beleza? Vamos lá? Bom, de um modo geral, a gente pode dizer que Portugal nunca teve verdadeiramente um projeto de expansão colonial, sempre vigiado, comandado, coordenado. Não há esse projeto assim. Então a gente precisa juntar vários elementos aqui justamente por isso, porque são várias histórias, talvez assim, paralelas, digamos assim, que vão se encontrando. A história dos jesuítas, a história dos pecuaristas, os vaqueiros, como eram chamados, a história dos bandeirantes, importantíssima para essa aula, vocês vão perceber que ela talvez seja a central dessa aula de hoje. A história dos mercadores e das circunstâncias geopolíticas, né? A União Ibérica, por exemplo, é um fator que entra aqui nessa aula, a gente vai ver. Também os tratados e limites que estabelecem as fronteiras, afinal de contas. Então, enfim, a gente tem vários personagens aí, vamos tentar abordá-los um por um e depois juntar tudo. Vamos começar pelos jesuítas. Desde aquela época, tanto a Espanha quanto Portugal já eram coroas que, consolidadas, começavam a apontar para os mares, falando em uma expansão da fé católica. O próprio Colombo falou várias vezes, e aliás ele escreveu nos seus diários de bordo, que ele estava ali em nome da fé cristã, que a ideia dele de se expandir, a coragem dele de se aventurar pelos mares tinha tudo a ver, estava totalmente linkada a essa ideia de expansão do cristianismo. Em 1535 foi criado na Europa a Companhia de Jesus. Vocês devem se lembrar das reformas religiosas. O frade Inácio de Loyola, o frade espanhol, né, ele propõe a construção, ou melhor, a criação de uma ordem clerical regular. É diferente do outro clero, que é formado pelos bispos, pelos arcebispos, cardeais, padres paroquiais, que são o clero secular. Então o clero regular jesuíta, ele já surge ali na Europa, aliás no Concílio de Trento na Itália, quando dá-se a contra-reforma católica, eles são na verdade missionários. A ideia dos católicos era, vamos fazer uma contra-reforma para a gente barrar esse protestantismo que está se expandindo. Quando o governo geral do Brasil foi fundado na Bahia, em 1548, foi feito o regimento em Portugal, e em 1549 Tomé de Souza, que é o primeiro governador-geral do Brasil, já estava chegando na Bahia. Quando Tomé de Souza chegou, ele já trouxe os primeiros jesuítas, acompanhado do padre Manuel da Nóbrega. E um detalhe interessante que é bom a gente lembrar é que os jesuítas, como eles são ordem regular, eles nem sempre ou quase nunca tinham que dar satisfações diretas aos governos, às autoridades locais do Brasil. Eles podiam reportar direto com Roma. Então isso pode criar, aliás, vai criar um grande problema entre os jesuítas e as autoridades brasileiras. A igreja atuava no Brasil de duas formas basicamente. Fazia as famosas visitações do Santo Ofício, vinha um padre inquisidor, uma comitiva, então eles vinham e faziam confissões com as pessoas, davam sentenças às vezes. Agora, por parte dos jesuítas propriamente, eles eram grandes educadores. Eles davam aula de gramática, lógica, retórica, que é o chamado trivium, por isso o nome trivial. O trivial é o básico. Essas 3 matérias básicas, mas também ensinavam música, geometria, aritmética, astronomia. E esse ensinamento está naturalmente vinculado com religiosidade. Então é claro que eles faziam também catequese junto com tudo isso. Era comum os jesuítas terem escolinhas com meninos órfãos, inclusive que eram ensinados para se transformarem em padres jesuítas também. Mas no caso dos indígenas, que foram o alvo dos jesuítas desde o início, então desde lá do Concílio de Trento, ao pensar em expandir a fé católica para as Américas, garantir a fé católica ao invés da fé protestante. Então, assim, dar aula e catequizar o gentio da terra, ou seja, o nativo, o índio americano, era uma das bases, das origens da própria Companhia de Jesus. Então é aí que os jesuítas vão começar a construir as famosas missões e reduções, que são grandes aldeamentos mesmo, onde eles colocam tribos inteiras de índios,
Os indígenas aprendem com os jesuítas tanto a fé católica quanto os protocolos da religiosidade católica, os ritos, as orações diárias que eles tinham e esses ensinamentos, esses outros saberes, como eu disse, retórica, gramática, lógica, astronomia, música. E esses índios então vão se transformando em índios cristianizados, europeizados, educados, portanto, dentro de uma nova maneira de imaginar o mundo. Eles se transformavam em índios monogâmicos, passavam a morar com famílias nucleares. Eles criavam uma rotina para os índios. Nas missões ou nas reduções, todos os dias de manhã tocava lá um sino, aí acordava todo mundo, aí as pessoas iam fazer a primeira oração do dia, logo depois recebiam uma espécie de uma sopa de milho, em que todos faziam de jejum, e depois disso as crianças iam 2 a 2 para a escola, tudo muito bem organizadinho. As crianças depois da escola também tinham um catecismo de meia hora mais ou menos. Depois de noite as crianças também embalavam alguns cânticos. Por isso a criança era muito importante, porque quando eles catequizavam a criança, eles começavam uma nova geração que já vinha com um imaginário novo, com uma imaginação nova, uma ideia completamente diferente de mundo. Então elas já cresciam catequizadas, cristianizadas e civilizadas, né, da forma como os jesuítas diziam, vamos civilizá-los. Então civilizá-los significa fazê-los vestir roupas, né, ter vergonhas que eles não tinham, ter nojos que eles não tinham. Dentro de uma missão em redução ou redução indígena, havia na verdade uma organização gigantesca, as pessoas moravam em grandes galpões, chegavam a ter 1.000, 2.000 índios, e tinha algumas reduções que chegavam a ter 10.000 índios morando, e 2, 3 ou 4 jesuítas no máximo, tomando conta de todo o aldeamento. Eles acabavam se transformando, os nativos, se transformavam em administradores mesmo, ali junto com os jesuítas, né? Eles tinham características completamente diferentes dos índios originais, os índios que ainda não tinham tido esse contato tão profundo com o branco europeu. Nas missões eles criavam gado, criavam outros animais, havia várias plantações, era muito organizado e gigante, pareciam grandes cidades mesmo, com agricultura muito bem organizada. Então, assim, algo extremamente rico e atraente, inclusive. Pessoas da colônia que ouviam dizer que havia missões, reduções aqui e ali, sabiam que havia um tesouro ali. Que tesouro é esse? Daqui a pouco vocês vão saber. Havia jesuítas por várias partes ali, tanto do Brasil, da parte, portanto, portuguesa, quanto do Peru, da Venezuela, da Argentina, do Paraguai, a parte espanhola. Os jesuítas se espalharam pelo Brasil, mas um principal local que a gente deve se lembrar para pensar numa aula de interiorização, ou seja, desses protagonistas da interiorização, dos processos de territorialização no interior, é a Amazônia. Os jesuítas foram para a Amazônia e eles transpuseram lugares lá que pareciam intransponíveis, cruzavam a floresta, cruzavam cachoeiras para chegar às tribos mais recônditas, pegavam essas tribos, convertiam essas pessoas, uma espécie de domesticação mesmo do ponto de vista da organização social deles. Por isso que quando a gente fala assim, índios redutíveis, são esses que foram mais, digamos, domesticados, controlados mesmo pelos jesuítas. Os irredutíveis eram índios bravios, violentos, que não tinha como reduzir, não tinha como colocar em redução, em missão jesuíta. Por isso esse nome redução. Então, os índios irredutíveis, sempre considerados bravios, muitas vezes eles tinham guerra, entravam em guerra com os portugueses, com os espanhóis, mas onde havia redução, onde havia índios educados, ensinados, controlados pelos jesuítas, eles eram protegidos. Os jesuítas, inclusive, ensinavam os índios a se protegerem, militarmente mesmo. Mas contra quem? Eu já falo para vocês. Bom, voltando ainda um pouco para saber um pouco melhor sobre como os jesuítas se organizavam na Amazônia, o que os jesuítas mais exploravam, explorando o próprio trabalho indígena, né? Organizando o trabalho indígena, o que eles mais exploravam eram as drogas do sertão. Drogas do sertão são cravo, canela, baunilha, guaraná, às vezes ervas curativas que eles chamavam de mezinhas, mezinhas com Z, tá? Que significam remédios mesmo para que as pessoas pudessem vendê-las na Europa. Então os jesuítas chegavam a exportar as drogas do sertão para serem vendidas lá na Europa. Então a palavra sertão para nós aqui, ela vai ser uma espécie de coringa, assim, para a gente entender como interior. Toda vez que falamos em sertanização, é a mesma coisa que em interiorização. Então vamos para os bandeirantes, agora segundo o grande personagem dessa história. A ideia que a gente faz de um bandeirante é uma ideia assim, um pouco falsa. A ideia que a gente faz de um bandeirante é de um herói, desbravador de fronteiras, muito bem equipado, muito bem vestido. Não era bem assim. Os bandeirantes, na verdade, eles eram expedicionários rústicos. Eram geralmente mamelucos, né? Então filhos de homens brancos com mulheres indígenas, que vieram habitando principalmente a região de São Vicente, a capitania de São Vicente, onde hoje está o estado de São Paulo, até uma parte de Minas e do Rio de Janeiro,
A capitania de São Vicente começou com a lavoura de cana-de-açúcar, na época o Martim Afonso de Souza, que foi o capitão donatário da capitania no início, começou a trabalhar as lavouras de cana-de-açúcar, ele queria desenvolvê-las ali, mas elas não firmaram, houve uma decadência do açúcar de São Vicente, e aquelas populações, inclusive indígenas, então não só mamelucas, não só populações mestiças de índios com brancos, mas também brancos e indígenas, saíam dali, de onde eles estavam próximo do litoral, e a partir da vila de São Paulo de Piratininga, que é essa parte interiorana, vai começar então um novo processo econômico, que é o processo bandeirantista. Bandeirantismo são expedições interioranas, muitas vezes não, sempre militarizadas, armadas, principalmente para buscar índios. A ideia desses caras, os bandeirantes, acabaram se transformando em grandes traficantes de pessoas dentro do Brasil, traficantes de indígenas, não de negros escravos africanos. Os bandeirantes eram pessoas rústicas, andavam descalças, eles andavam com um colete de couro, de anta geralmente, camisa de algodão, muito simplórios, muito pobres, muito diferente do que aquilo que a gente constrói naquela imagem do bandeirante, explorador, expedicionário. Alguns talvez tivessem mais posses, conseguiram ter grandes propriedades e foram homens de renome na Vila de São Paulo, mas não era regra, pelo contrário, isso era exceção. A enorme maioria dos mestiços bandeirantes eram pobres, rústicos. Em São Paulo, muitos deles relacionavam-se diretamente com os indígenas. Aliás, muitos deles eram indígenas, ou mestiços mamelucos, como eu disse, de branco e índio. Os bandeirantes falavam tupi, poucos, aliás, falavam português, e muitos que falavam mal. O tupi faz parte demais da vida deles. Aliás, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Domingos Jorge Velho, que foi um bandeirante que destruiu o quilombo de Palmares, ele que foi até Olinda para receber as ordens para ir até Palmares para destruir o quilombo na época, século XVII. Quando ele chegou lá, o governador da capitania estranhou, porque ele foi tentar falar em português, o Domingos Jorge Velho não entendia bem. Falava muito mal o português, falava tupi. Os bandeirantes andavam léguas e léguas a fio. Assim, 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros eram as bandeiras expedicionárias, duravam 5, 6 anos. Eles até aprenderam com os índios a andar com os joelhos mais apontados para o centro, assim, com a perna meio torta e meio curva, justamente para que eles conseguissem suportar muito tempo caminhando. Os índios tinham essa técnica e passaram aos bandeirantes. Aliás, os índios passaram muitas coisas aos bandeirantes, trilhas, estradas que eles já conheciam, e os mestiços mamelucos, né, que eram bem indígenas mesmo, mas que tinham pais brancos, eles também estavam totalmente enfronhados nessa técnica de conhecer a natureza, as estradas, as florestas, então os rios, os afluentes. Então, quer dizer, eles levavam os bandeirantes, guiavam os bandeirantes nessas expedições. Em São Paulo, os bandeirantes cultivavam milho, trigo, feijão, algodão, mandioca, criavam gado, produziam chapéus e coletes de couro, produziam alguns laticínios, marmelada, tudo isso para subsistência. Nada disso voltado para exportação, como era o caso da cana-de-açúcar, do algodão em algumas capitanias do Nordeste e do Norte, e do tabaco. Tem uma diferenciação que a gente tem que fazer entre bandeiras e entradas. As entradas eram expedições mais bem organizadas, oficiais, patrocinadas pelo governo, cuja iniciativa mesmo era das autoridades portuguesas no Brasil. Existiam essas entradas, elas eram importantes também, mas as mais importantes mesmo são entradas ligadas à busca de metais preciosos. E essas vão até um certo ponto do século XVI, mas na virada para o XVII, o que mais se tem no Brasil, e daí para frente é o que mais se tem mesmo, são iniciativas particulares de expedições interioranas, e aí sim, bandeirismo. Então, bandeirantes são expedicionários particulares. Vocês vão ver aqui que algumas vezes eles se conectam com o governo. Já vou falar um exemplo para vocês disso. Mas é muito mais comum haver bandeirismo diretamente particular, como iniciativa dos próprios expedicionários, das próprias pessoas que estavam ali em torno. Às vezes uma pessoa não poderia ir como bandeirante, o cara mora lá na Vila de São Paulo, ele não tem condições de andar tantas léguas, tantos quilômetros, ele coloca dinheiro, por exemplo, né? Ele investe dinheiro e a coragem dos outros, somada ao dinheiro desse investidor, formam as expedições. Agora você pensa assim, o que esses caras ganhavam de grana? De onde que tiravam dinheiro? Por que as expedições bandeirantes eram tão assim procuradas, eram tão interessantes? E como que isso dava grana? De onde tiravam dinheiro? Que riqueza era essa? Lembra que eu falei agora há pouco que havia um tesouro nas missões jesuíticas? Esse tesouro é o índio. E esse é o alvo dos bandeirantes. Os bandeirantes são traficantes de indígenas. Os bandeirantes buscam o apresamento dos indígenas, daí o nome da primeira e mais importante bandeira que a gente tem que lembrar aqui nessa aula,
bandeira de apresamento, que é aquela que vai apresar o índio, que vai capturar o índio e vai vendê-lo como escravo, ou usá-lo como escravo. O escravizado negro africano era muito caro. Inclusive, nesse momento, 1630, 40 mais ou menos, quem está dominando o tráfico internacional de escravos para o Brasil e quase todo o Nordeste açucareiro é o holandês. Lembra disso? Então, os holandeses, eles dominando o tráfico internacional de escravos, não chegava escravos para outras partes do Brasil, que continuou sendo português, porque os holandeses só pegaram a faixa litorânea, a parte interiorana não. Então o indígena começou a ser cada vez mais procurado e escravizado para os trabalhos no interior do Brasil e até mesmo para vender para algumas lavouras de cana. Lembrando que os holandeses, mais uma vez, ficaram só da Bahia, do norte, nortão da Bahia para cima. Dali da Bahia, do norte da Bahia para baixo, eles não dominaram. Era tão valioso o indígena nessa época que os proprietários eram medidos assim, nessa riqueza do cara era medida pelo tanto de índios que ele tinha. Mas tem um impasse nisso tudo aí. Os índios eram súditos da coroa portuguesa, né? Então como que se resolve essa questão? Como é que você vai se escravizar os súditos da coroa portuguesa? É aí que vem uma sacada, um mecanismo que esses caras utilizavam na época para justamente oficializar ou legitimar esse apresamento dos índios, que é a famosa Guerra Justa. Eles acusavam os índios de serem bravios, violentos, pagãos, imorais, canibais, né, praticavam antropofagia. Isso, em parte, era verdade, mas não justificava de jeito nenhum os ataques violentos e a escravização. Mas esses caras, então, eles conseguiam, os bandeirantes, eles conseguiam ordem expressa, declaração de guerra justa, porque quem declara guerra justa nunca é o bandeirante, tem que ser uma autoridade da coroa real portuguesa no Brasil. E na época da União Ibérica, da coroa real portuguesa espanhola. Então eles conseguiam essa declaração de guerra justa e podiam atacar. Era muito comum também as famosas tropas de resgate. Elas invadiam territórios indígenas em que havia povos indígenas pressupostamente escravizados, capturados por outros povos indígenas. Então eles iam lá para resgatar, digamos assim, para salvar as pessoas que estavam lá. Então a ideia é essa, eles conseguem vencer uma guerra como essa contra uma tribo, contra um povo, esse povo que escravizava, eles escravizam, e o povo escravizado, eles usam o trabalho dessas pessoas durante 10 anos, como, digamos, pagamento por terem sido salvos, e depois eles são libertos. Os índios, por sua vez, também não estavam ali para simplesmente serem passivos, então aconteciam embates violentos mesmo, de ambos os lados. Havia povos indígenas inimigos, vinham os europeus e se aproveitavam dessas inimizades, né, com seus interesses territoriais também. E muitos índios estavam dentro das comitivas dos próprios bandeirantes, mostrando caminhos, ali existe uma tribo, ali existe um povo, ali existe um jesuíta. As missões jesuítas mais fortes que havia no sul do Brasil eram missões espanholas. Os famosos 30 povos guaranis das missões do sul, eles ficavam tanto numa parte do que é hoje o Rio Grande do Sul, quanto uma parte do que é o Paraguai e outra parte que era a Argentina. Na época eles formavam um vice-reino do Rio da Prata, de possessão espanhola. E as autoridades paraguaias entravam em contato com os paulistas lá em São Paulo de Piratini, com os bandeirantes, para que eles se armassem e viessem para essas aldeias jesuítas e atacassem essas aldeias. Na verdade, antes dos 30 povos das missões, havia os povos de Guairá, vários povoamentos jesuítas, também com missões, 1620, 25 mais ou menos, início do século XVII, e os bandeirantes atacaram, destruíram esses povos. Tanto que os 30 povos das missões do sul são resquícios desses povos do Guairá. Numa dessas expedições estava Raposo Tavares, um bandeirante famoso, bandeirante paulista, que foi com uma enorme contingente de índios, mamelucos e pessoas correlatas dele para atacar as tribos no Guairá. Havia um receio constante das autoridades, tanto espanhola quanto portuguesa, de que os jesuítas formassem uma espécie de estado tampão, de um estado paralelo dentro do estado deles, das coroas espanhola e portuguesa no Brasil, nas outras regiões aqui das colônias americanas. Quando acabou a União Ibérica e quando os portugueses recuperaram o Brasil dos holandeses, recuperando também as rotas mercantis africanas, trazendo escravos para cá, os bandeirantes então começam a buscar outros mecanismos. Eles começam a buscar ouro, começam a buscar outros metais preciosos e minerais preciosos e começam a buscar também escravos foragidos, aqueles que iam para as florestas, para os interiores e se aquilombavam, portanto quilombolas, escravos que estavam dentro das fortalezas dos quilombos e que os bandeirantes podiam buscar, capturar e levar de volta para os seus senhores. É assim que começa a famosa bandeira de sertanismo de contrato e a bandeira de prospecção.
A de prospecção é aquela bandeira que busca metais e minerais preciosos. São os grandes caçadores de diamantes, de esmeraldas, de rubis, de ouro, prata e cobre. Esses bandeirantes saíam, mais uma vez, de São Paulo, é de lá que eles saem, e São Paulo tem 3 linhas de relevo privilegiadas, uma saindo por Sorocaba, descendo para a região sul do Brasil, que é onde eles acessavam essas missões jesuíticas. Inclusive o rio Tietê, ele dá lá no Rio Paraná, então ele vai cortando tudo, chega lá no Rio Paraná, ele dá acesso ao Mato Grosso, dá acesso ao sul, dá acesso até Buenos Aires. Por Campinas eles acessavam Minas Gerais e Goiás, e por Taubaté eles acessavam Minas Gerais e o Nordeste do Brasil através do Rio São Francisco. Então, assim, extremamente bem localizado, estratégico para saída, justamente. Parece que, assim, é um local para se expandir. Foi assim que, na segunda metade do século XVII, muitos bandeirantes, como Fernão Dias Pais Leme e o seu genro, Manuel de Borba Gato, seu filho, Garcia Paz, esses caras começaram a se organizar para fazer bandeiras gigantes, gigantescas mesmo, expedições de 6 anos de andanças, 1.500, 2.000 quilômetros de caminhada. E essa especificamente de Fernão Dias, no meados do século XVII, foi financiada ou foi feita em acordo com o governo geral do Brasil. Por isso que eu falei antes, lembra que às vezes os bandeirantes se associavam com o governo, com as autoridades, e essa grande expedição de Fernão Dias Pais Leme, de 1674, ela foi um grande exemplo desse encontro aí das autoridades com os bandeirantes. E o Fernão Dias era uma pessoa extremamente conhecida em São Paulo, muito bem relacionada, ele tinha uma gigante de uma companhia de pessoas para ele poder subir os rios do Brasil atrás de ouro, atrás de esmeraldas. Ele era famoso por ser o caçador de esmeraldas. Mas ele acabou achando só turmalinas, que eram pedras que na época não tinham um valor de uma esmeralda de jeito nenhum, e ele acaba morrendo sem encontrar as esmeraldas. Depois Borba Gato, que era genro dele, e Garcia Paz, que era filho dele, vão levar adiante o projeto do sogro e do pai e vão conseguir encontrar ouro na região de Minas Gerais, na região de Sabará, depois a região de Ouro Preto, de Vila Rica, onde depois vai se assentar a mineração mais fortemente no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eles saem de São Paulo, vão até Diamantina, em Minas Gerais, que na época se chamava Cerro Frio. Isso começa a se avolumar mesmo só no final do século XVII, e mais precisamente na virada para o XVIII, que o Borba Gato e o Garcia Paz, que eu citei aqui para vocês, eles encontraram as primeiras minas ali em 1693, 94 mais ou menos, já virando o século, e a partir desse momento é que vai começar a mineração no Brasil. Em 1707, inclusive, vai haver uma grande guerra, a famosa Guerra dos Emboabas, que vai envolver esses mineradores que estão chegando ali querendo explorar e os bandeirantes que encontraram as minas. Nós vamos falar sobre isso nessa aula, vai ter uma outra aula aqui sobre essas guerras e aí vocês depois acessem, tá bom? Mas já vou deixar aqui um spoiler para vocês. No final dessa guerra, os emboabas que vão vencer. E emboabas são os estrangeiros, essas pessoas que estão chegando de fora e chegando aos locais das minas. Então muitos bandeirantes expulsos dali vão começar a procurar outras alternativas. É assim que eles vão começar a subir os rios em direção ao Mato Grosso, a Goiás, e vão encontrar minas de ouro lá também. Pascoal Moreira, que foi também um bandeirante paulista, em 1718 ele descobriu as minas em Mato Grosso, em torno lá de Cuiabá, e atraiu muita gente lá para cima. Em 1722, as minas de Goiás Velho também são encontradas por Bartolomeu Bueno, que é o famoso Anhanguera, bandeirante paulista também, né? E em 1729 vão ser encontrados diamantes lá na região do Cerro Frio, que hoje é Diamantina. E aí tem uma história interessantíssima, que eu não vou contar agora, vou deixar para uma próxima aula, vocês vão ver depois, a aula sobre mineração, beleza? Bom, por agora nós vamos continuar falando sobre os bandeirantes, principalmente agora na questão das monções. Então presta atenção nisso. Quando esses caras começaram a subir esses rios em direção ao Mato Grosso, a Goiás, ou seja, o centro-oeste do Brasil, eles iam parando em alguns locais para se abastecerem. E aquilo ali ia fazendo crescer algumas cidades, alguns núcleos de povoamento. Nesses vais e vens dos bandeirantes, que iam com grandes frotas de canoas, com índios, com mamelucos, mestiços, essas pessoas subiam e desciam os rios de São Paulo até Cuiabá, de São Paulo até o Goiás Velho, levando e trazendo gente e também mercadoria. Por isso é chamado de monções, são monções comerciais. As pessoas estão levando mercadoria para esses lugares que estão sendo sediados, que estão se transformando em núcleos urbanos mesmo, na travessia ou nesses cursos de águas de rios de São Paulo até o centro-oeste do Brasil. Observem como tudo isso vai promovendo a internalização, a interiorização do território brasileiro. No final dessa história, já para meados do século XVIII, o Brasil tem simplesmente 2/3 a mais do território do que tinha.
Naquele momento, 1750 mais ou menos, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados já. E, além desses bandeirantes, dessas pessoas que encontraram as minas e começaram a fixação e também promoveram as moções, há também os famosos tropeiros. Tropeiros são grandes comerciantes que andam de tropas de mula, então andam a cavalo pelos interiores do Brasil e eles vão levando mercadorias para esses núcleos urbanos fixados no centro, mais ao centro do território. Eles, inclusive, foram responsáveis por manter essa fixação, porque as pessoas nos centros territórios não conseguiam ter acesso a mercadorias que estavam no litoral, às vezes muitas coisas chegando da Europa, né, vestuário, artigos, inclusive como armamento, pratarias, inclusive comida. Esses caras transportavam comida, os paulistas produziam muito couro, leite, carne seca, carne fresca, e eles entregavam. Os tropeiros eram os caras que pegavam essas mercadorias e vendiam por aí. Então, no interior de Minas Gerais era muito comum, tanto que existe o feijão tropeiro, né, que é um prato muito típico de Minas Gerais, que é justamente o feijão com farinha de mandioca e com alguns pedaços de carne, que são os miúdos de porco, né, como toucinho, pedaços de carne seca também, uma couve mineira, né, e alho e cebola, que são os grandes temperos de Minas Gerais, já que aqui não chegava tanto sal. Bom, então é aí que a gente emenda o nosso terceiro grande personagem dessa aula. Falamos dos jesuítas, dos bandeirantes, e agora vamos falar dos pecuaristas, ou vaqueiros. A pecuária no Brasil começou no início. Quando começaram a chegar no Brasil, os portugueses começaram a trazer o gado também para aqui, que não era típico não era natural daqui das Américas. Então o gado começa a se expandir a partir de dois centros, principalmente. As duas capitanias mais importantes do Brasil eram Pernambuco e Bahia. Então essas frentes de gado, elas vão, uma parte dessa frente que sai de Pernambuco, ela sobe e vai parar lá no que chamaria Sertão de Fora. Sertão de Fora é aquela parte onde está o Maranhão, onde está o Rio Grande do Norte. Aquela região ali vai sendo tomada, Ceará também vai sendo tomada pelo gado que sai de Olinda. E outra parte desse gado que sai de Olinda vai encontrar com uma parte que sai da Bahia também, de Salvador, e eles vão engrossar ali em torno do centro-oeste do Brasil. E uma parte ainda maior vai descer para o sul e sudeste. Na época da mineração é atraído o gado ali para a região sudeste. Naquela época chamava sul, a colônia tinha só sul e norte, aliás, norte e sul. E então o gado saía ali de Salvador, descia também para Minas Gerais e dali desceu para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul foi importantíssimo, aliás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, toda a região sul do Brasil tem o Pampa Gaúcho ali, né, mais abaixo, muito propenso para a criação de gado, aquela região. Clima mais ameno também, uma vegetação rasteira, né, colinas muito suaves, então um lugar bastante propenso para a criação de gado. A criação de gado era relativamente barata, inclusive eles não tinham muitos recursos, não conseguiam comprar escravos, então não há escravos na pecuária. A pecuária é tipicamente um sistema de parceiros, ou seja, o vaqueiro que tem um rebanho, ele promete àquele que vai trabalhar com ele a quarta cria, né, de um rebanho. Então, depois de uns 5 anos trabalhando com o vaqueiro, que é o proprietário, os demais conseguem ter crias, eles conseguem ter suas próprias cabeças de gado e eles formam, então, uma fazenda para eles e repetem a mesma coisa. Empregam pessoas que não têm gado, prometem a quarta cria e assim vai se desenvolvendo a pecuária no Brasil. A economia agropecuária no Brasil é talvez a única que é realmente voltada para o mercado totalmente interno. Tirando o couro, que em parte era exportado, principalmente para embalar tabaco, para mandar para a África, trocar por escravos, a maior parte do couro ficou aqui mesmo, para a produção de roupas, de alforge, de colete, né? Como eu até já disse que os bandeirantes utilizavam também, selas para os cavalos, chapéus e outros artigos do couro, né? Se fazia muito com couro aqui, principalmente no Nordeste. A pecuária mesmo, quer dizer, aquela pecuária do dia a dia, do cotidiano, é uma pecuária da carne e do leite. E o gado começou ali no litoral, junto com a cana-de-açúcar. Inclusive os bois serviam de força motriz para os engenhos de cana, transporte de pessoas, de mercadoria. Só que com o tempo os rebanhos foram disputando local, território com o açúcar, que vinha estendendo e crescendo. Inclusive mais adiante Portugal vai proibir que haja criação de gado a menos de 10 léguas com relação ao litoral. Então a ideia era realmente jogar o gado para o interior. E ele foi e o vaqueiro foi atrás, quer dizer, os vaqueiros também vão fixarem-se a partir da formação de grandes fazendas de gado, inclusive extensivas,
né? A agropecuária é extensiva realmente, porque eles tinham muitas terras para poder conquistar e vão fixarem-se nesses locais. Aliás, as margens de rios. O famoso Rio dos Currais, que é o São Francisco, ele era lotado de curral justamente por isso, próximo dos rios, para dar de beber aos animais, né, e alimentar os animais ali também próximo, ter lavoura para poder ter condições de desenvolver lavoura, porque você tem água ali próximo também. Então, quer dizer, em torno dos rios também que muitas das fazendas vão crescer. Foi através da pecuária que o governo de Portugal, já pelos anos 1670, 1680 mais ou menos, começa a ter realmente uma postura de fixação de populações naquela região entre São Paulo e Buenos Aires, ou seja, toda a região ali do sul do Brasil, que era chamada Terra de Ninguém naquele período, mas era terra de alguém, e tinha muita gente ali, principalmente indígenas, vivendo nas missões jesuíticas, né, que nós falamos aqui. Então havia, para vocês terem uma ideia, os 30 povos das missões, que eram resquícios daqueles povos do Guairá, os 30 povos das missões do sul tinham cerca de 200 mil índios, 200 mil pessoas com criações de gado, uma exemplar organização da agricultura, com aquela dinâmica que a gente falou aqui sobre os jesuítas. Por isso que era o alvo predileto dos bandeirantes. Mas a ideia do Império Português agora é fixar também pecuaristas, sitiantes. Inclusive o Império Português criou capitanias naquela região. Você pensa assim, mas está invadindo as regiões da Espanha? Ali está passando o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas cortava o Brasil até no máximo a região de Cananéia, no sul de São Paulo. E dali para o oeste é tudo da Espanha. Então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul todo, inclusive, eram da Espanha. Mas também Goiás, Mato Grosso, tudo era da Espanha. Como é que eles estão invadindo esses lugares e está ficando por isso mesmo? Eu te explico daqui a pouquinho. Bom, mas encerrando, a gente está acabando já. Os portugueses naquele momento, eles foram bastante agressivos e foram bem além. Eles formaram lá no extremo sul, na frente de Buenos Aires, uma colônia chamada Colônia do Sacramento. A Colônia do Sacramento é uma colônia portuguesa, formada, na verdade, por sitiantes portugueses, por mercadores portugueses, formaram lá uma grande fonte de produção de couro para exportação ou para venda naquela região. Aquilo era um insulto para os espanhóis, mas por que eles faziam isso? Fundamentados em quê? Na ideia de que se eles se expandiam e tomavam posse da terra, a terra tinha que ser deles. É aí que está a explicação de como Portugal dava desculpa aos espanhóis a respeito dessa invasão do lado espanhol, conforme o Tratado de Tordesilhas. Na verdade, isso é um pouco mais complexo. Vamos entender. Durante a União Ibérica, 1580 e 1640, Espanha e Portugal se uniram, não se uniram? Então, tornou-se inválido o Tratado de Tordesilhas. Na prática, ninguém precisava respeitar mais o tratado, dado que Espanha e Portugal eram uma mesma e única nação. E tem mais. O Tratado de Tordesilhas, como era uma linha imaginária, um meridiano imaginário, ninguém sabia onde ficava o Tratado de Tordesilhas. Sabia-se mais ou menos, mas era muito vaga a forma de localização do tratado. Não havia uma cerca, um muro do tratado. Não havia fronteiras naturais para você falar do outro lado do rio uma coisa, para cá é outra. Não tinha essa ideia. Então, o Tratado de Tordesilhas quase nunca foi respeitado. Muito mais por portugueses do que por espanhóis, que espanhóis não tinham tanto interesse de transpor a linha de Tordesilhas, mas os portugueses tinham. Por esses motivos que eu falei, catequese, bandeirismo, a pecuária, como eu estou explicando aqui para vocês. Então esse é um ponto. E quando acabou a União Ibérica, os portugueses, diplomaticamente, falavam com os espanhóis. Vem cá, os povos portugueses se fixaram lá na época em que nós éramos uma nação só. Agora, por eles terem se fixado, eles devem continuar lá. Que argumento é esse? É o argumento de uti possidetis. Uti possidetis é o argumento da ideia de posse pelo uso, ou uso e posse. Se alguém tomou posse de um determinado local e esse local era, a rigor, de ninguém, e não houve quem reclamasse a posse do local, então essa posse, depois de uns anos, fica para quem já está lá, quem já se fixou, quem já se estabeleceu. E foi a partir desse argumento, somado a um outro, que é um argumento cartográfico, que dizia que as fronteiras tinham que ser fronteiras naturais e não artificiais, ou seja, por exemplo, como eu disse, um rio, uma cordilheira, isso que deve ser a fronteira de um país para o outro, de um povo para outro, de uma jurisdição para outra, porque aí fica claro de ver. Foi com base nisso aí que Portugal e Espanha, em 1750, depois de toda essa história que nós contamos aqui, resolveram assinar o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi um reconhecimento por parte da Espanha desses territórios que Portugal acabou conquistando
pelo movimento de jesuítas, bandeirantes, pecuaristas, durante esses 2 séculos de colonização. Então o Tratado de Tordesilhas é substituído pelo Tratado de Madrid em 1750. As coisas, na verdade, não param por aí. Por exemplo, os 7 povos das missões. Dos 30 povos, 7 estavam do lado leste do rio Uruguai. O rio Uruguai virou uma linha natural de fronteira. Inclusive, até hoje é a fronteira do estado do Rio Grande do Sul lá com a Argentina. Os outros 23 povos das missões estavam do lado espanhol, do lado oeste do rio Uruguai. Mas os 7 que estavam do lado leste, que ficaria para Portugal, conforme as linhas do Tratado de Madrid, tinham que ser passados às autoridades portuguesas. Mas os jesuítas que estavam lá, cheios de indígenas guaranis, eram espanhóis. Então eles tinham que sair. Então vieram Portugal e Espanha, se juntaram os 2 signatários do tratado e chegaram para os jesuítas e falaram: vocês têm 6 meses para sair daqui, com todos os indígenas, com esse gado todo, com essa riqueza toda, com essa fixação que vocês fizeram aqui de dezenas de anos. E é claro que, sim, alguns jesuítas entregaram as possessões, outros não, e a maioria dos indígenas não entregaram. E vai haver uma guerra violenta, uma chacina ali, inclusive, dos indígenas, que foi a Guerra Guaranítica, ou as Guerras Guaraníticas. Isso porque Portugal tinha trocado os 7 povos das missões pelo Sacramento. Então a colônia de Sacramento, que fica hoje no Uruguai, foi entregue à Espanha em troca dos 7 povos das missões. Mas nem os indígenas dos 7 povos das missões e nem os portugueses comerciantes lá da colônia de Sacramento quiseram sair. Então houve problemas posteriores que tiveram que ser reassinados outros tratados, o Tratado de Santos Ildefonso, por exemplo, o Tratado de El Pardo, depois o Tratado de Badajoz, que são tratados que vão reorganizando o que o Tratado de Madrid queria. No final de contas, o que aconteceu é que a colônia de Sacramento ficou mesmo para a Espanha e os 7 povos das missões ficaram para o Brasil. E o Brasil, aliás, Portugal, teve uma ultra vantagem com o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi muito vantajoso para Portugal, a ponto de historiadores depois fazerem críticas mesmo quase debochadas ao Império Espanhol, como é que deixou, como é que aceitou um tipo de tratado desse tão desequilibrado, em que Portugal ganhou muito mais território do que a Espanha. E é mesmo, gente, é fácil de olhar. É o que eu falei no início dessa aula. A gente começou, quer dizer, o Brasil, né, de Portugal, começa com um território de 2,5, 2,8 milhões de quilômetros quadrados e acaba com 8 milhões de quilômetros quadrados. Quase o Brasil que a gente tem hoje, é o Tratado de Madrid que formou naquele momento. Bom, gente, é isso. A aula de hoje foi então uma aula sobre a interiorização do Brasil. A gente viu que os protagonistas dessa aula são os jesuítas, os bandeirantes, os pecuaristas. Vimos que a União Ibérica tem muito a ver com tudo isso, a mineração. E são assuntos, como eu disse, que se conectam, né, que se encontram e que acabam gerando outros assuntos, como a mineração, o governo Marquês de Pombal, que é logo depois do Tratado de Madrid, que são assuntos que a gente tem que ver em outras aulas para realmente analisar esse século XVIII do Império Luso Brasileiro. Eu vou ficando por aqui então mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, estudem muito, estudem mais, estudem mesmo. Beijão, tchau, tchau, obrigado pela atenção. Vai cruza a sobeira de botas longas, de barbas longas e ouro no brilho do seu colar.